Tem uma pergunta aqui interessante: quais são os alimentos que mais causam alergia? Então, aqueles alimentos que causam 95% dos processos alérgicos é justamente o trigo, a soja, o cacau, o amendoim, a carne de porco, o camarão, né? E o leite. Esses são responsáveis por causar mais de 95% dos processos alérgicos. Agora, todo alimento, ele potencialmente é alergênico, mas em menos intensidade do que esse. E é muito importante também nós falarmos alguns detalhes e algumas informações pertinentes. Por quê? Porque, por exemplo, o leite ele tem um componente chamado caseína. O leite ele é composto de 3 tipos de proteínas principais, que é a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e a caseína. E essas 2 primeiras proteínas que eu falei, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, elas se deterioram, elas se modificam estruturalmente quando elas são submetidas ao calor. Mas o leite tem uma proteína muito perigosa chamada caseína que não se degrada ao calor. Ou seja, se você for alérgico ao leite e for alérgico em específico também à caseína, você não vai se beneficiar de alimentos cozinhados. Então, um bolo que contenha leite, um pão que contenha leite, um biscoito que contenha leite, eles contêm caseína na sua composição e, contendo caseína na sua composição, mesmo cozinhando eles, você pode desenvolver reação grave anafilática à caseína. A mesma coisa acontece com o ovo mucoide. O ovo mucoide é um componente do ovo. Então, tem pacientes que têm alergia a ovo-albumina, ou ao ovo mucoide, ou aos dois. Aquele paciente que tem alergia somente à proteína chamada ovo-albumina do ovo, essa ovo-albumina também se deteriora quando submetida a calor, mas o ovo mucoide, assim como a caseína do leite, não se deteriora, não se modifica, não perdem o seu potencial alergênico, podendo causar então reações extremamente graves, até em alimentos que foram extremamente cozinhados e que, de certa forma, teoricamente, para aqueles pacientes que têm uma alergia leve, que têm alergia só às proteínas instáveis, aquelas proteínas que se degradam, esses alimentos não teriam problema, mas um paciente que tem alergia a proteínas termoestáveis, eles teriam muito problema. Então, está a dica: na hora que você fizer o teste alérgico para o diagnóstico das alergias alimentares, hoje nós temos a metodologia, a tecnologia de fazer o diagnóstico dos componentes. E é importante nós sabermos se você também é alérgico aos componentes termoestáveis. São aqueles componentes que não se degradam com o cozimento, não se degradam com o calor, não se degradam com a manufatura do alimento. Então você está correndo risco também, e certamente seu médico ele vai saber pedir esse exame para você, para que você possa então fazer o tratamento melhor e fazer a exclusão adequada, né? A exclusão adequada do alimento certo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.